Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala, presbítero Edmilson Fernandes, e como sempre venho aqui com a intenção de vos trazer uma palavra da parte de Deus, baseado em nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em nossas mãos com o segundo trimestre de 2021. Estas lições vêm com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse trimestre é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato, e o pastor Elinaldo Renovato, ele é autor de diversos livros que são publicados pela CPAD, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim e professor universitário. O pastor Elinaldo Renovato vem comentando estas lições que são de extrema importância para a nossa vida, para a nossa caminhada espiritual diante do Senhor nosso Deus. E neste domingo nós vamos estar estudando a primeira lição, que traz como o tema: e deu dons aos homens. Esse é o assunto deste domingo, dia 4 de abril. Nosso textuário diz-nos assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 8. Verdade prática: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Essa é a nossa verdade prática. Como nós estamos na primeira lição, esse trimestre nós estudaremos um tema extremamente relevante para os nossos dias, que é sobre os dons espirituais, ministeriais e o dom de serviço. É claro que sabemos que todas essas dádivas, elas são concedidas pelo Espírito Santo com um único propósito, é de edificar a igreja do Senhor Jesus. E esse tema, ele é tão relevante para os nossos dias, pois trata do propósito de Deus para com a sua igreja. Trata do propósito de Deus para com a sua igreja. Então, durante muitos domingos, nós vamos estar estudando exatamente sobre esses temas que são de extrema importância para a nossa vida. Nossa leitura bíblica em classe dessa primeira lição está em Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao 8, e 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 7. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, que Paulo vai falar para os Romanos, capítulo 12, versículo de número 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Paulo ele já vem nos dizer aqui que tudo que nós recebemos da parte de Deus, como os dons ministeriais, não é mérito do homem, não é porque o homem tem uma capacidade, não, mas é pela graça, ou seja, é gratuito, é dom imerecido de Deus. Aquilo que nós não merecíamos, Deus nos fez merecedores através do sacrifício de seu Filho Jesus, quando morreu por nós na cruz do Calvário. Os objetivos gerais da nossa lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Isso aqui é algo muito importante, porque
vemos que no decorrer dos tempos, muitas pessoas vêm até mesmo ensinando e pregando que os dons, eles não são para os nossos dias, foram para os tempos passados, para que fosse manifesto a grandeza de Deus, as manifestações do poder de Deus através dos dons espirituais. Porém, nós entendemos que os dons, eles são atuais, não são passados, eles são atuais e eles podem mudar no ponto espiritual a organização da igreja numa forma simples de falar. Os dons servem-nos para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva. Os dons, os objetivos específicos da nossa lição: primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Como nós falamos, são atuais e, além de ser atual, os dons espirituais, eles são bíblicos. Segundo, analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais. Aqui, no decorrer da lição, nós vamos estar analisando a respeito dos dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. E terceiro ponto, nosso objetivo específico é informar que a igreja de Cristo era problemática na administração dos dons. Informar que a igreja de Corinto, ela era problemática na administração dos dons espirituais. Então, portanto, a nossa lição, ela vem nesse primeiro trimestre nos apresentar a respeito que os dons, Deus deu aos homens para o único objetivo e propósito: edificar a igreja de Cristo. O ponto central da nossa lição fala sobre os dons são atuais e bíblicos. Esse é o nosso ponto central que nós devemos atingir durante o estudo desta primeira lição desse trimestre. A introdução diz assim: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Essa é a definição na Bíblia de Estudo Pentecostal a respeito dos dons, que elas são manifestações sobrenaturais, e isso, é claro, nós podemos afirmar, podemos confirmar biblicamente que os dons espirituais, eles são manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo, e ele opera através do crente, através do servo do Senhor, através daquele que vive de acordo que a palavra de Deus ensina, de acordo com a palavra de Deus ordena. Então, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre os dons na Bíblia. E nós vamos analisar os dons na Bíblia primeiro, no Antigo Testamento. Como era que os dons na Bíblia, no Antigo Testamento, eles procediam? Vamos também analisar como era que os dons eles procediam no Novo Testamento. E nesse ponto também vamos analisar que os dons eles são uma dádiva para a igreja, ou seja, são presente de Deus para a igreja. No Antigo Testamento, segundo aqui o dicionário bíblico Wycliffe, mostra que pelo menos há várias palavras hebraicas que significam dádiva, e a origem dessa palavra está na raiz hebraica natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbre dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares. Olha como os dons funcionavam no Antigo Testamento. Funcionavam por meio dos reis, dos sacerdotes, dos profetas e tanto muitos outros
que os dons ministeriais, eles funcionavam no Antigo Testamento, por meio dos reis, por meio dos sacerdotes, por meio dos profetas. Nós entendemos perfeitamente a esse respeito, né, como era que os dons eles funcionavam no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, apesar da palavra ter o mesmo significado, né, ter a mesma conotação de dar, de ser presente, de ser uma dádiva de Deus, na nova aliança, os dons de Deus, eles estão disponíveis para a igreja, disponíveis para a igreja em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, esses dons, eles estão disponíveis para a igreja. Por isso que os dons, eles são atuais. Por isso que os dons, eles são para os dias de hoje. Eles estão disponíveis para a igreja. Cristo disponibilizou esses dons. Observe que na ordem divina, Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos, e a ordem de Jesus era: eu lhes dou poder. Jesus estava dizendo assim: eu lhes dou autoridade para você desenvolver uma grande tarefa, para que o meu reino seja pregado para todas as pessoas, para que o meu reino seja levado para a vida das outras comunidades, dos outros povos, das outras nações, das outras línguas. Então foi para isso que Deus nos deu dom, para que a igreja de Cristo viesse crescer e se desenvolver de uma forma estupenda, de uma forma extraordinária, de uma forma grandiosa. Mesmo assim, no Novo Testamento, podemos observar que ele deixa bem claro, bem explícito, que todos os crentes, eles têm direito ou têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus, por isso podem receber dons do Espírito. Quando nós aceitamos a fé, Cristo nos dá essa oportunidade de termos o acesso direto com o Pai, e através da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós podemos conquistar, através da nossa humildade, da nossa entrega total a Deus, os dons que servem para nos ajudar a desenvolver o ministério que Deus tem confiado em nossas mãos. Os dons, como nós falamos, são presente de Deus para a nossa vida. Os dons, eles são dádiva de Deus, a fim de sermos mais didáticos, e eficientes no estudo a respeito daquilo que nós queremos desenvolver para o nosso Deus. Os dons, eles vieram para, pelo menos em 3 categorias aqui nós observamos, em 3 categorias principais, que são dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão a gente pode observar da forma como ela está classificada nas epístolas paulinas. Por exemplo, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios, Efésios, são explicados basicamente como é que esses dons eles são classificados, Eles são classificados. E precisamos, pelo menos, observar que em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 a 10, nós temos ali um total de 9 dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, nós temos ali um total de 8 dons. E em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 29 ao 30, nós temos ali um total de 7 dons. Então Paulo, ele faz uma classificação, não para demonstrar qual é o maior ou melhor dom, não, mas Paulo, ele faz uma classificação a fim de que nós possamos buscar esses dons, não de maneira qual é o maior e o melhor, mas uma forma de entender
de uma forma mais didática, mais simples, mais clara a respeito dos dons ministeriais. Eu devo dizer para você nesse primeiro ponto que precisamos buscar os dons espirituais com fé para a edificação do corpo de Cristo. Os dons servem para a edificação da igreja de Cristo. Então, para isso, nós precisamos desenvolver os dons ministeriais. Segundo ponto da nossa lição: os dons de serviços e espirituais e ministeriais. Nesse segundo ponto, nós vamos aqui falar sobre os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Então nós vemos aqui os dons que são relacionados ao serviço. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, pois ele diz que assim como um membro do corpo humano depende um dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Ou seja, nós precisamos entender que os dons, eles servem-nos não para nos autopromover, mas assim como os membros do nosso corpo precisam um dos outros, assim nós precisamos, como igreja de Cristo, um dos outros, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa comunhão com os irmãos e nossa comunhão com Cristo Jesus. O segundo parágrafo desse segundo ponto da lição fala que nós devemos conhecer os dons espirituais. E aí Paulo, ele vem mais uma vez dizer assim acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está dizendo que nós precisamos conhecer os dons espirituais. Conhecendo os dons espirituais, eu posso desenvolvê-lo de uma maneira mais didática, de uma maneira mais pura, de uma maneira que possa agradar a Deus e agradar aos nossos ouvintes, aqueles que estão acompanhando dia por dia o nosso ministério. Ele diz acerca dos dons: não quero que os irmãos sejam ignorantes. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. E esses dons em que Paulo lista em 1 Coríntios, eles são classificados como palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação das línguas. Olha como é que Paulo faz essa classificação, e ele fala que nós não devemos ser ignorantes, precisamos buscar o conhecimento dos dons espirituais, precisamos conhecer os dons do Espírito para que possamos desenvolver uma tarefa extraordinária para Deus aqui na terra. Eu quero que você que está me assistindo neste momento entenda que o dom que você tem, o dom que Deus confiou na sua mão, não é para você se promover, mas é para que a graça de Deus se manifeste na vida de outras pessoas que precisam, na vida de outras pessoas que necessitam de ouvir e ver aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem poder extraordinário para realizar na vida. E apesar desses dons espirituais eles serem sobrenaturais, eles pertencem ao mundo espiritual. Isto é uma categoria particular, diz aqui o escritor, particular da experiência religiosa do crente
O apóstolo Paulo deseja que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais, para que a igreja viesse conhecer os dons, a fim de que o desenvolvimento desses dons eles fossem melhores, mais visível às outras pessoas. Nós devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. Voltamos a repetir: os dons foram dados à igreja como presente, como dádiva, para que a igreja seja edificada. Eu quero que você seja edificado nesta palavra sobre os dons ministeriais e os dons espirituais que nós estamos estudando. Acerca dos dons ministeriais, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Aí Paulo ele diz assim, dizendo assim, querendo o aperfeiçoamento. Olha que Paulo diz, que Deus ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja. O que Deus quer é que a igreja cresça, é que a igreja se firme na verdade, é que a igreja não seja levada por ventos, por qualquer vento de doutrina, mas que a igreja seja firmada sobre a verdadeira doutrina, sobre o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. E aí Paulo ele diz assim, o propósito do Senhor, conhecê-los, concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus. Olha, por que os dons ministeriais, eles devem ser presentes na igreja? Primeiro, para capacitar o povo de Deus. Somos capacitados pelos dons ministeriais. Segundo, para serviço cristão. Sem os dons ministeriais não há serviço cristão. Os dons ministeriais eles servem para que nós cristãos trabalhem no reino, desenvolvam o reino de Deus. Já a palavra ministério quer dizer serviço. A palavra ministério quer dizer serviço, servir, trabalho. E Paulo, ele exatamente faz esta declaração na sua carta aos Efésios, para que haja capacidade entre o povo de Deus e haja serviço no meio cristão. E em terceiro lugar, para promover o crescimento da igreja local. A igreja ela é organizada, a igreja de Cristo ela é organizada. E os dons ministeriais servem para o crescimento da igreja local. Em quarto lugar, serve para desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Os dons ministeriais, eles servem para ajudar e desenvolver a vida dos discípulos de Jesus. Então entenda algo, que os dons ministeriais, eles foram dados como presente, como dádiva para a igreja, a fim de que a igreja seja aperfeiçoada. Para que a igreja seja aperfeiçoada. Terceiro ponto da nossa lição, fala sobre Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais.
Os dons espirituais, eles são importantes, porém quando nós não sabemos manuseá-lo com esse dom, nós acabamos entrando em um erro doutrinário. Muitas pessoas acham, por ele ter dons espirituais, e ele começa a propagar dizendo que a campanha da revelação, a campanha da profecia, a campanha de orar por enfermos serem curados. Deixa eu dizer algo para você, nós precisamos saber administrar os dons espirituais. Nós precisamos aprender a administrar esses dons espirituais. Quantas vezes Deus tem nos usado, não para a minha glória, mas para a glória dele, porque tudo é dele. Paulo disse: o que eu tenho que não tenha recebido? Tudo que eu tenho porque eu recebi, e recebi de graça através do sacrifício de Cristo. Mas quantas vezes nós temos levantado as mãos por alguém que está enfermo e Deus tem curado? Quantas vezes nós temos orado e Deus tem feito milagres, Deus tem feito maravilhas? Mas nem por isso eu prego por aí que eu tenho o dom de orar por enfermo ser curado. Quantas vezes Deus já me usou para entregar mensagem, para entregar uma profecia para alguém, me usou no dom de profecia, mas nem por isso eu digo que eu tenho o dom de profecia. Quantas vezes Deus já me usou no dom de interpretação de línguas, mas eu não digo que eu tenho o dom de interpretação de línguas, porque penso eu que essa é uma unção que vem para situações específicas. Então o que é que eu faço? Eu oro a Deus e digo: Senhor, eu estou aqui à tua disposição, eu quero ser usado por ti. Quando o Senhor entender que o Senhor pode me usar com teus dons espirituais, entenda que eu estou à tua disposição para que eu possa ser usado. E Deus tem nos usado para isso. E a igreja de Corinto, ela tinha problema na administração dos dons, porque ela entendia que ela era melhor, era maior, já estava em um patamar grandiosíssimo. E os dons não são dados para isso. Os dons são dados para que nós faça a obra de Deus de acordo como Ele quer. E a igreja de Corinto, eles achavam que eles eram supervalorizados por causa dos dons espirituais. O mais importante na nossa vida é o fruto, por isso que Jesus disse assim: pelo fruto se conhece a árvore. Nós não devemos julgar alguém pelo dom que ele tem. Ah, porque o fulano profetiza, porque o fulano tem visão de Deus, é um santo homem de Deus porque profetiza. Não, tem fruto, tem caráter, tem sinceridade naquilo que faz, naquilo que fala, naquilo que prega, vive verdadeiramente a sua mensagem, aquilo que prega, então é um verdadeiro homem de Deus. Mas não julgue simplesmente pelos dons, busque os frutos desta pessoa. Mas a diversidade dos dons, Em 1 Coríntios, capítulo 12, não são simplesmente os 9, mas há uma diversidade deles. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Temos aqui o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados àquela situação que havia em Corinto. Talvez Paulo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não vem simplesmente mostrar os 9 dons, não, mas eles têm outros, diversos dons, né? E aqui o comentarista vem trazer aqui uma palavra com respeito o comentário bíblico pentecostal, que ele diz que talvez Paulo fala esses 9 dons para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto precisava, naquele instante, naquele momento, desses 9 dons. Pois se compararmos, por exemplo, com 1 Coríntios, com Romanos,
também com Efésios veremos outros dons, né? Como nós falamos, dons ministeriais, em que Paulo fala para os Efésios, os dons espirituais, os dons de serviço, em que Paulo fala aos Romanos e aos Coríntios. Então há uma diversidade de dons, mas como está escrito na palavra, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos pelo seu próprio querer, não pelo querer do homem, não pelo meu querer, mas pelo seu próprio querer, pela sua própria vontade. Portanto, esta lição que nós estamos estudando vem nos apresentar recursos pelos quais podemos servir ao Senhor Jesus e, é claro, a sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito, pois eles estão à nossa disposição. Que alegria, que maravilha saber biblicamente que os dons estão à nossa disposição. Busquemos os dons do Espírito com vontade, com desejo, com dedicação, e eu tenho certeza que Deus estará nos fazendo um instrumento para os nossos dias, para impactarmos o mundo atual que nós estamos vivendo. Seja abençoado pela palavra, em nome de Jesus.